Graças e paz, irmãos. Amém. Vamos então à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Amém? Todos encontraram? Depois de segundo livro de Reis. Amém, então, vamos ler. Palavra de Deus, conforme primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jesus, Pai, nós damos graças, Deus, mais uma vez nesse momento. Fala nos nossos corações também, Pai, através da sua palavra. Que nós possamos, Deus, te adorar e te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. O Senhor é exaltado, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai. Amém. Amém. Irmãos, estive analisando e pensando sobre esse texto. É um texto que eu particularmente sempre gostei, porque ele está em um momento muito atípico, onde o escritor bíblico simplesmente para, né? Ele está aqui, nós estamos num livro histórico, né? Ele está aqui, fulano nasceu, fulano casou, fulano teve filho e morreu. Aí fulano nasceu, cresceu, teve filhos e morreu. Mas quando o autor vai falar de Jabes, ele simplesmente não fala, Jabes nasceu, casou, teve filhos e morreu. Não, ele fala, olha, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Então Jabes não foi qualquer pessoa. Esse autor aqui teve que parar e falar de Jabes. E nós temos visto, irmãos, que em alguns momentos as pessoas vêm para a igreja, as pessoas vão para o trabalho, as pessoas, enfim, na sociedade em que nós estamos inseridos, mas principalmente na igreja, nós agimos muito como espectadores. E como espectadores, nós estamos consumindo alguma coisa. Estamos aqui no culto, estamos como espectadores, olhando o louvor cantar, mas nós não cantamos. Estamos no culto, vendo a palavra de Deus sendo dita, mas nunca é para nós. Somos só espectadores, estamos aqui como em casa, ligando a televisão e, eu estou aqui tranquilo. Isso é muito ruim, porque nós estamos perdendo, irmãos, esse privilégio de que é servir a Deus. E nós estamos aqui no livro de Jabes, e Jabes faz uma oração a Deus, e essa oração é muito importante, e só quem presta atenção no que Deus está fazendo, no que quer que Deus faça na sua vida, é que vai reparar e olhar para essa oração de Jabes, que eu separei aqui 4 pontos bem simples para a gente analisar hoje no culto de quarta, né, e que Jabes simplesmente fala para Deus, Deus me abençoa. Deus me abençoa. E às vezes nós olhamos para as nossas vidas e olhamos, né, e achamos, ser abençoado é ser próspero. Ser abençoado é ter dinheiro na conta ali, sabe, guardado. Ser abençoado é eu ter uma casa muito grande. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós chegamos a uma conclusão diferente do que é ser abençoado por Deus. Por exemplo, você pega Abraão, Deus fala, olha, Abraão, sai da sua terra. Vai para uma terra que eu te enviarei e eu te abençoarei.
e farei de você, Abraão, uma bênção. Então, Abraão ser uma bênção, que é o nosso primeiro ponto, me abençoa. Abraão ser uma bênção é você ser, irmão, um instrumento para o cumprimento da vontade dele, Deus, na história da redenção, digamos assim. Então, ser abençoado por Deus é ser um instrumento na mão de Deus. Ser abençoado por Deus não quer dizer, biblicamente falando, que você vai ser próspero. Talvez no processo você seja. Talvez no processo você seja bem-sucedido. Mas ser abençoado por Deus, e é isso que Jabes está fazendo aqui, orando a Deus, Deus me abençoa. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. E não é que Deus não abençoa as pessoas que não são eleitas. Deus também abençoa. Né? Por exemplo, Deus ama Jacó e aborrece a Esaú. Deus ama José em detrimento lá dos seus irmãos. Mas não é que Deus odeia Esaú. Não é que Deus odeia Ismael. Não, inclusive Deus abençoa Ismael. A gente vê que o anjo do Senhor vai lá e abençoa Ismael. O que a gente vê na Bíblia Sagrada é que Deus usa homens e mulheres que lhes são disponíveis. Então nós precisamos, irmãos, estarmos disponíveis para Deus. Estarmos assim, sabe, de coração aberto, falar, Deus, eu estou disponível para o Senhor. Para que o Senhor me use. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu estou aqui. E ser usado por Deus, ser uma bênção, é algo muito complicado. E muito, né, não é uma vida fácil ser uma pessoa que pode falar, eu sou abençoado e usado por Deus. Porque se você olhar, o profeta Elias foi um homem muito abençoado por Deus. Mas só que Elias, um homem que foi muito abençoado por Deus, não é que ele ficou feliz, ficou rico, não. Elias, ele foi perseguido pelo quem? Por quem? Pelo rei Acabe. Elias, um homem que foi muito abençoado por Deus, ele comia na casa das viúvas, era alimentado pelos corvos. Não é que simplesmente ele ganhou uma mansão, né, ganhou uma carruagem lá da época que era top e foi feliz. Não, não é isso. Elias, ele foi um homem abençoado por Deus, mas chegou um momento na vida de Elias que ele olhou ao seu redor e não achou ninguém que como ele, quisesse buscar a Deus, então ele foi lá para a caverna. Quase depressão. Inclusive nisso ainda, Elias, um homem que foi muito abençoado por Deus, não achando pessoas, profetas, que quisessem adorar a Deus naquela época, foi enfrentar os profetas de Baal sozinho. Então, ser abençoado por Deus é algo muito complicado. Inclusive, o profeta Eliseu, no final ali, quando Elias está chegando no fim do seu ministério, digamos assim, Eliseu vira para Elias e fala assim, olha, eu quero ser 2 vezes mais abençoado do que você foi. Não é? E o que Elias fala para Eliseu? Olha, dura coisa você está pedindo. Porque Elias sabia que ser abençoado por Deus e ser usado por Deus é algo que vai, irmãos, ser difícil, porque você tem que abandonar a sua vida. Você tem que amar a Deus. Você vai enfrentar o mal. Você vai enfrentar o mal. Você acha que fazer a obra de Deus é simplesmente, eu vou fazer a obra de Deus e nada vai acontecer? Não, você vai colher a hostilidade. Às vezes até dentro de casa. Se você for casado. Não é que os nossos cônjuges sejam crentes, não sejam abençoados por Deus também, mas às vezes a gente falha, a gente erra. E você vai colher essa hostilidade, essa pressão de se ver dividido entre servir a Deus e a sua família, por exemplo. Mas o que Jabes está falando aqui, Deus, me abençoa. Deus, o Senhor está precisando de alguém? Sou eu. Sou eu estou aqui na oração. Estou aqui na oração querendo que o Senhor me veja e me use. Estou aqui, Senhor, disponível para ser usado por Senhor. E quando o Senhor me usar, e quando o Senhor vier, eu serei uma bênção, porque o Senhor estará me usando.
Então, irmão, se você quer ser uma bênção, se você quiser fazer essa oração de Jabes hoje, pode fazer. Porque Deus está à procura de homens e mulheres que lhes sejam disponíveis. E Jesus mesmo disse, né? A seara é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Segunda coisa, me abençoa. Então, Jabes falou que Deus, primeira, né? Me abençoa. Segunda, aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras, aumenta as minhas posses. Jabes aqui, seguindo o que a Bíblia diz, óbvio que ele não está falando, Deus, olha, me dá mais dinheiro, porque eu já tenho uma fazenda, agora eu quero mais uma fazenda. Não é isso. Não é isso que Jabes está fazendo aqui. Quando você olha para o texto, Jabes não é como aquele homem rico que Jesus falou na parábola, que havia armazenado em celeiros muitos bens, né, e falava assim, olha minha alma, come, descansa, bebe, folga. Porque Jesus chama esse cara de louco. Porque quando pedirem a sua alma e o que tu tem preparado, para quem será? Então, evidentemente, não é isso que o Jabes está orando a Deus. O que Jabes está fazendo aqui é pedindo mais oportunidade para ele servir. É isso, Jabes quer servir mais. Senhor, tu já me deu essa terra. Eu cuidei da terra. Vamos falar da cultura lá do Jabes. Eu cuidei da terra, eu arei a terra, eu removi o toco da terra. Eu já fiz o meu serviço, só que eu quero mais. Então, tem alguém aqui que não está cuidando bem da terra, me dá mais terra para me cuidar. Ou seja, em outras palavras, irmãos, me dá mais oportunidade de servir. Eu já estou servindo ao Senhor, o que o Senhor me entregou, eu cuidei, eu estou fazendo com amor, fazendo com zelo, mas há no coração de Jabes, nessa oração, um desejo maior de servir. Um desejo maior de falar assim, olha, Deus, eu quero mais. Não é que Jabes é aquele cara viciado em trabalho, porque tem aquele cara que é viciado em trabalho. O Vinícius, que trabalha com muitas pessoas, sabe que tem gente que é viciado em trabalho. Ele não é cara. É que quando a gente aprende com a palavra de Deus que o melhor é dar do que receber, nós vamos entregando a nossa vida cada vez mais. Às vezes você fala assim, mas eu não dou conta de entregar minha vida para Deus agora. Entrega o que você tem. Porque quando você entregar tudo na mão de Deus, falar, Deus usa a minha vida, vai chegar um ponto, é igual quando você entra no trabalho novo. Quando você entra no trabalho novo, o primeiro dia é terrível, o primeiro mês é também. Mas depois de um certo tempo, você vai estar dominando tudo. Você vai estar fera. E aí, o que vai acontecer no seu trabalho? Eles vão colocar mais trabalho em cima de você. Você trabalhar mais e dar mais dinheiro. Não é que Deus vai te explorar, mas Deus quer te usar, irmão. Deus quer usar a sua vida. E você, como uma bênção de Deus, está falando para Deus, Deus, usa a minha vida. Eu quero mais trabalho. Eu estou aqui, cuidando desse ministério que o Senhor colocou. Eu quero ajudar, eu quero fazer mais. E quando a gente se dispõe, irmãos, para Deus, e tem esse privilégio de servir a Deus, quando Deus coloca a gente no pouco, Ele vai nos exaltar, porque Ele vai falar assim, olha, você foi fiel no pouco, meu servo, você também vai ser no muito. Então, o processo do servo, ele é muito incrível, porque é no pouco a pouco que Deus vai nos dando. É cuidando das crianças, é cuidando dos juniores, é cuidando dos adolescentes, jovens, adultos, que nós vamos desenvolvendo outras coisas, e Deus vai nos dando as outras coisas para a gente servir mais, e abençoar mais. Inclusive, quando as pessoas percebem que Deus está usando sua vida aqui na igreja, vamos longe não. Quando Deus percebe que você está sendo usado por Deus, que você está servindo a Deus, elas começam a olhar para você de uma maneira diferente. Nossa, a Marilda, ela tá servindo mais. Nossa, o João Gabriel está se entregando mais. Estou vendo ele na igreja. Nossa. E às vezes a gente quer ser reconhecido, mas o que a gente tem feito? Não só pelo reconhecimento, tá? Não olhe por isso. Eu usei a palavra aqui só por usar, mas isso é óbvio. A bênção de Deus, o reconhecimento na obra de Deus, seja em qual área for, vem porque você serve mais. Vem porque você se entrega mais. Vem porque você é fiel. E a palavra de Deus aqui eu acho incrível porque fala assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Ainda nesse tópico aqui nós estamos falando, aumenta as minhas terras. E ser um homem hoje em dia mais respeitado na sua família não é fácil. Porque
Quando Deus entrega coisas para nós, irmãos, subentende que Deus confia naquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Por mais que nós somos falhos, finitos, podemos largar a obra no meio, Deus ainda assim escolheu usar homens e mulheres para fazer a sua obra. Terceiro lugar, livra-me do mal, ou guarda-me do mal. Irmãos, obviamente, o Jabes aqui, ele não está falando, Deus, olha, me coloca numa redoma de vidro, me coloca dentro de uma proteção do Senhor, que o mal nunca mais vai me tocar depois que eu me converter. Não é isso. Né? Inclusive, Jesus orou no Pai Nosso isso. Pai Nosso estás no céu, ele termina como? Livra-nos do mal. E esse livra-nos do mal é tanto o mal, irmão, que está dentro de mim, de você, quanto do maligno. Porque existe um mal dentro de mim e você. Quando o Jabes está falando, Deus, eu me conheço. Jabes está falando, Deus, eu sei quem eu sou, eu sei quão mal eu sou. Então me livra desse mal que está dentro de mim. Mas também me livra do maligno, porque o maligno, irmãos, ele está ao derredor. A Bíblia Sagrada fala que ele está ao derredor, só aguardando para ele começar a lançar as flechas dele em você. E quando a gente é crente, eu acredito que a pior coisa que o inimigo pode fazer num crente é fazer do crente muito malvado. É crente, é salvo, mas o inimigo está usando. O inimigo está potencializando aquele mal que existe em nós e usando o mal que há em você para começar a ser aquele irmãozinho e aquela irmãzinha que a gente não entende o que está acontecendo. Mas às vezes é o mal, é o inimigo usando o mal que está dentro de nós. Às vezes nós pensamos assim, não, o inimigo, o diabo só entra quando o cara cai no chão, bate, dá aqueles negócios que a gente acha que é e pronto. Não, irmãos. Há pessoas que são tocadas pelo mal. Aquela guerra que nós temos visto de Israel, faixa de Gaza, aquilo é um mal. É um mal, é o inimigo tocando as pessoas, tocando os corações. Porque ali todo mundo quer varrer todo mundo ali. É um mal. E não se engane, irmão, não se engane. A Bíblia fala que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais. E o mal existe. Não se iluda. Não fique negligenciando o ensinamento da palavra de Deus, de que está tudo bem agora que eu sou crente. O mal existe. Pessoas têm sido usadas. Países têm sofrido. Famílias. Tem gente em famílias sendo usada pelo mal, pelo inimigo. Só porque não cai no chão e não baba, não quer dizer que não está sendo usado, não. Mas tem. Eu já vi. E você provavelmente já viu. O seu chefe talvez seja um endemoniado. Você acha que aquele cara é só desequilibrado? Não, talvez é endemoniado. Não quero falar mal de chefe de ninguém não, mas... Sim, o mal existe, irmão. O mal toca vidas, principalmente sem Jesus Cristo. Óbvio, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito dentro de nós. O Espírito do diabo não habita em nós, mas o inimigo pode te enganar. A Bíblia fala que, se possível, ele levaria para o inferno até os eleitos. Então, não negligencie, não seja tolo. Não seja ingênuo. Mas o que Jabes está falando aqui, irmãos, é: Deus, me livra do mal, mas eu não estou virando as costas para o que eu estou vendo. Usa-me como o Senhor faz, porque Deus odeia o pecado, Deus odeia o mal, irmãos, e Deus quer que você seja como Ele, a imagem e semelhança de Cristo. Jabes está falando aqui: Senhor, olha, eu declaro hoje guerra contra o mal. Se tem um mal na minha família, no meu trabalho, um mal em algum canto, eu estou com o Senhor, não estou concordando com o mal, não quero que o inimigo me use. Tira de mim se eu estiver com o coração malvado,
se o meu marido, se a minha mulher estiver me tratando mal, porque o inimigo está usando, mas me dê sabedoria, me dê discernimento, livra-me do mal. E por último, guarda-me dos males e livra-me de dores, livra-me dos sofrimentos. De novo, repito, o Jabes não está pedindo para ficar imune. Nunca mais vai ter sofrimento. Tem gente que acredita. Às vezes a gente fala aqui, parece muito óbvio. Tem gente que acredita que ser crente, você não fica mais doente. Ser crente, você não vai para o hospital. Ser crente, você não sofre. Ser crente é só bênção, vitória, alegria. Não, gente, isso é mentira. Mentira. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo fala, olha, se você quer viver piedosamente, você vai padecer perseguição. Aí vem Jesus dizendo, ontem ainda no filme nós vimos isso, se o mundo me odiou, eles vão odiar você. Você vai sofrer. A vida do crente, ela é vida sofrida. Temos um momento de alegria? Temos. Temos momentos incríveis na presença de Jesus? Temos demais. A vida do crente, eu acredito que é uma das vidas mais alegres. Onde conhece a verdadeira paz, onde conhece o verdadeiro amor. Nós somos felizes em Jesus Cristo. Mas nós não estamos imunes, irmãos. Nós não estamos imunes. Jesus contou aquela parábola que o homem edificou a casa na rocha e o outro edificou a casa na areia. Aí o que aconteceu? Veio o vento, a chuva caiu, a água subiu, a casa que estava na areia desabou. A oração de Jabes aqui não é assim, ó, Deus, não deixa chover lá em casa. Não, choveu nos dois lugares. Na casa da areia, que teve a fundação na areia, e na casa que teve a fundação boa. Então, você não pode chegar para Deus e falar assim, Deus, olha, não deixa chover lá em casa. Não, não é isso. A oração de Jabes é, livra-me de dores. Ou se você quiser melhorar isso aqui, livra-me de embaraço, porque dores nas nossas vidas, irmãos, nada mais é do que nós deixarmos certos pecados e certas coisas acontecerem. E aí nós sofremos, sentimos dores. Porque nós somos tolos e não ouvimos a palavra de Deus, nós somos tolos e não prestamos atenção que nós estamos vivendo a nossa vida para nós mesmos, como espectadores. E não estamos firmando a nossa casa na rocha. Porque quando nossa casa, a sua casa, está firmada em Jesus, que é a rocha, vai bater o vento, você vai ficar forte. Porque você está alicerçado na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Vai cair a chuva, você vai ficar intacto. Porque Deus está contigo. A palavra de Deus te sustenta no momento difícil. Pode vir a enchente, mas você sairá lá na frente, vivo, porque Jesus Cristo prometeu que te ressuscitaria, independente. Por quê? Porque você está firmado na rocha. Você está firmado em Jesus Cristo. Você não está firmado em qualquer coisa, não. E Jesus garante. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, nós somos edificados nessa rocha que é Jesus. E nós precisamos nos desembaraçar da vida. É bom quando nós entendemos que, às vezes, nossa vida está embaraçada. Fábio, o que é ser embaraçado? Ser embaraçado é tipo assim, eu tenho que ir para o culto, mas acontece qualquer coisa, eu não vou. Ser embaraçado é, eu priorizo primeiro isso do que Deus. Ser embaraçado é, eu sei que o negócio vai dar errado, mas eu quero fazer do meu jeito. E aí você vai contabilizando sofrimentos, dores, decepções, mágoas. E aí, o que adianta você virar para Deus e falar, Deus, livra-me de dores, se você é o causador das suas dores? Se você se sabota, se você faz um mal contra você mesmo. Irmãos, Jabes, quando nasceu, ele recebeu um nome meio que maldito, né? Jabes significa aquele que nasceu, mas me deu muitas dores. Então eu falo para você hoje, talvez você nasceu numa situação, irmão, parecida com a de Jabes. Eu lembro muito quando eu era pequeno, minha avó não gostava de mim, né? Minha avó não gostava de mim, aí eu ia lá, batia assim no portão dela, avó, deixa eu entrar. Aí minha avó não deixava eu entrar não, ela não gostava de mim, ela gostava do meu outro primo.
né? Aí, beleza, né? Mas assim, a gente quando é criança, a gente ama a nossa avó. Não importa, né? Mas minha avó, porque ela era muito sistemática e eu era muito custoso, eu acho. Então eu nem culpo ela. Mas quando a gente cresce, né, que a gente se entrega a vida da gente para Deus, eu lembro da minha avó assim, depois que Deus havia me salvado, ela olhava para mim diferente, ela olhava para mim de uma maneira, sei lá, aí eu beijava ela, aí eu dava carinho para ela, mas não importa como você nasceu, talvez você nasceu assim, né, olha o que a mãe de Jabes fala para ela, olha, com muitas dores eu dei à luz, esse é o nome de Jabes, com muitas dores eu dei à luz. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele te deu um novo nome, te nomeou, lembra do nosso versículo João 15:16? E quando Ele te nomeou, Ele mudou a sua história, mudou a sua vida. Ele transformou a sua vida. E quando você orar essa oração de Jabes para Deus e dizer, Deus, me abençoa, multiplica as minhas terras, livra-me do mal e guarda-me do sofrimento. E se você fizer isso conforme a palavra de Deus, talvez Deus termine o texto ou a sua história falando assim, ó, e Deus atendeu ao seu pedido, Fábio. E Deus atendeu ao seu pedido, Elber. E Deus atendeu ao seu pedido, irmã Jaciara, irmão Ivo. O que nós precisamos, irmãos, é nos voltar para a palavra de Deus, entender como Deus quer que nós passamos as nossas vidas aqui, honrando a Ele, entendendo que nós temos um chamado para servir, e Ele está procurando pessoas para que Ele possa usar, pessoas que possam guerrear contra o inimigo. Não que nós vamos perder tempo com o inimigo não, irmão. Tem igreja que é só assim, né? É só culto de libertação, é a gente caindo. Não. Nós estamos falando de que quando você está disponível para Deus e você vai, e você é enviado, ou missionário, quando você é enviado, você pode ter certeza, o inimigo vai levantar. Mas a promessa é que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. E você e eu, nós somos igrejas. E nós vamos vencer o inimigo. E por último, nós iremos vencer os embaraços da vida. Todos os embaraços que nos impedem a servir Jesus, embaraços que nos impedem de amar Jesus, embaraços que estão na frente de Jesus, eu acredito que Deus vai tirar. E Deus tira, irmãos. Deus tira, Deus limpa, Deus purifica. Davi, quando orou, Deus falou assim, olha, purifica-me com isopo. E purificar é esse negócio de você limpar. Deus vai limpar as nossas vidas. A nossa vida, ela está em um processo de santificação. E eu olho muito como purificador. Nós não seremos perfeitos assim, sabe? Purificados assim, ó. Não. Na cruz, quando Jesus morreu, e lá, quando Jesus voltar, isso já é fato, já aconteceu. Você e eu não temos mais pecados. Mas a nossa vida aqui, ela é uma santificação. Deus está nos purificando dia a dia, transformando as nossas vidas, para que possamos entender a sua vontade e ser usados por Ele aqui nessa terra. Amém? Então vamos orar. Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pai, usa nossas vidas. Pai, que só possa, Deus, fazer pessoas, Pai, assim como Jabes, Pai, que tenham coragem de fazer esse tipo de oração. Oração, Deus, que se dispõe, oração, Deus, que leva, Pai, o Senhor a sério, Pai. Oração que considera, Pai, a Tua palavra, considera, Deus, a Tua vontade. Pai, livra, Pai, nós, Pai, de todo o mal que há em nós, Pai, e livra, Deus, as nossas vidas, Pai, dos nossos próprios embaraços, Pai, que nós possamos te servir, Deus, cada dia melhor. Chama, Pai, essa igreja, Pai, a te servir a cada dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor.